A doce paz do Senhor Jesus, graça e paz de Deus. Abraço carinhoso, sincero e fraternal em você que acompanha um aprendiz cristão. Queridos, a meditação para hoje está em Atos, capítulo 17, versículo 11, que vai nos dizer que o povo de Bereia foi mais ilustre do que os demais, porque eles examinavam dia e noite pela palavra se o que estava sendo dito a ele era verdade. De fato, estava escrito. Eu quero falar nesta oportunidade sobre ouvindo três pessoas ou se orientando com três pessoas. Eu vou explicar para você esse tema. Esse tema ele fez parte da minha vida no começo da minha carreira profissional. Eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo como office boy. Office boy, quem não sabe, procura no Google para pesquisar, porque hoje não existe mais office boy, que depois passou a ser chamado de mensageiro. Nós pegávamos uma encomenda num lugar e levávamos para outro lugar. Eu trabalhava numa agência de turismo, então eu trabalhava muito com passagem. Levava passagem para empresas, para indústrias, para pessoas físicas, e essa era a minha dinâmica do dia. E quando eu comecei a trabalhar nesta empresa, foi me dito o seguinte: pergunte sempre o endereço para três pessoas. Pergunte sempre para três pessoas. Por que isso? Se eu estou perdido e pergunto para uma pessoa o endereço, ele pode falar para mim, pega a direita. E eu pego a direita e ando. Depois de um tempo eu vou perceber que o endereço foi me explicado errado. A orientação foi errada. Então eu andei por caminhos errados porque só ouvi uma pessoa. Perdi tempo, perdi muita coisa e tenho que depois fazer o caminho de volta, de regresso. E isso é muito ruim porque às vezes não dá para depois refazer o caminho certo e chegar no horário talvez determinado. Se eu pergunto para duas pessoas, um me fala é para a direita, o segundo me diz é para a esquerda. E agora? É direita ou esquerda? Para onde ir? Permaneci na dúvida. Então eu pergunto para a terceira pessoa e ele vai me falar é para a direita. Então duas pessoas falaram direita e uma falou esquerda. Já diminuiu a chance do erro. Pode ser até que os dois que falaram direita estejam errados, mas já diminuiu. Então dá para entender isso? Quando você pergunta para três pessoas, você diminui a chance de errar no caminho. E muitas das vezes nós achamos que conhecemos o caminho, e quando achamos que conhecemos o caminho, nós andamos com mais velocidade, com mais pressa, e depois vamos ver que estamos errados. Essa passagem fala do povo de Bereia, o povo bereano, que tinha por princípio examinar na palavra se o que estava sendo pregado para eles tinha segmento, coerência, verdade. Eu acho interessante muitas coisas. Primeiro, eles foram mais ilustres. Quem examina a palavra se torna mais ilustre do que os demais. Outra coisa, quando eles examinam na palavra, não estão examinando se Paulo está vivendo o que ele prega. Até porque é Paulo, mas mesmo assim eles examinam. Mas está vendo se o que ele está falando tem base das Escrituras, tem coerência, tem prudência. Eu não quero saber se ele está vivendo o que ele prega. É claro que quando alguém prega o que vive, ele tem brilho nos olhos. Quando alguém prega o que vive, ele tem cicatrizes. Cicatrizes só acontecem por passarmos por algo e isso nos marca. E crente marcado faz mais resultado, porque ele viveu daquilo, ele fala com propriedade. Porém, se eu estou ouvindo alguém que não ora, pregar sobre oração, essa pregação vai me beneficiar ou me prejudicar? É claro que vai me beneficiar, porque é verdade o que está sendo dito, mesmo que a pessoa não pratique. Eu muitas das vezes não prego ainda o que eu vivo, e eu digo ainda porque passamos por nós e nós somos um canudo. Qual canudo você usa? Ninguém sabe me dizer o nome do canudo que usa. A gente quer o líquido, mas somos os canudos que leva do copo para a pessoa. Então temos que entender isso, querido, com pressa. Eu recebo temas para pregar, eu não vou ver se eu vivo ou não vivo. Eu nunca liguei para ninguém e falei, eu não vou porque eu não vivo isso. Passa primeiro por mim, eu tenho que me posicionar.
mas queriam saber se tinha coerência na palavra, se tinha realmente fatos que era da palavra aquele ensinamento, para que eles pudessem então acatar para a sua vida. E quando falamos fale com 3 pessoas, isso é prudência. Jogue as suas observações pela lupa, pelo binóculo ou pelo, se me foge esse nome, microscópio da prudência. Pelo microscópio da prudência e do zelo, para ver se de fato há coerência bíblica. Quando você me ouvir falar no Aprendiz Cristão ou em outros meios que eu tenho de internet, de WhatsApp ou pregação pública numa praça ou numa igreja, você não é obrigado de forma alguma em acatar o que eu estou te pregando. Você tem por direito e necessidade examinar tudo o que eu estou falando, para ver se tem base bíblica, se o que eu estou pregando realmente é bíblico, é palavra de Deus, sem sofismas, sem folclore, sem lenda, mas a pura verdade, a pura realidade do texto. Você tem que observar isso. Então, quando você me ouvir pregar, por exemplo, pegue a minha palavra, leve ao seu pastor, ou leve ao seu líder, leve a alguém mais idôneo do que você, depois leve a outro, para que vê se há coerência. Eu sempre falo, quando me ouvirem, coloca na sacola, coloca no bolso, não precisa acatar imediatamente, pega e guarda, e depois você reflete se de fato é para mim engolir, comer esse alimento ou não. Eu não vou dizer para você engolir, depois que engoliu fez mal, querido. Então examine tudo e retenha o bem. Veja se o que está sendo pregado para você é de fato, porque há muitos líderes que não são de Deus, querido. Isso é Bíblia. Eu vou morrer falando isso. No acertar das contas, muitos vão dizer para Jesus, para Deus: eu profetizei, curei, revelei, fiz e aconteci. E Deus vai falar: apartai-vos de mim, maldito, nunca vos conheci, nunca. Vós que pratica a iniquidade. Então, querido, o joio cresce com trigo, querido. E nós temos que entender isso, compreender isso, observar isso, essa verdade, esse fato, essa realidade. Então pergunte para 3 pessoas. É o Aprendiz Cristão e ele tem por base sempre te ensinar alguma coisa dentro da minha pequenez, dentro da minha limitação. Então pergunte para 3 pessoas para ver se de fato é base bíblica. Já ouvi muita palavra fora da palavra, muita palavra que não tem coerência bíblica. As pessoas pegam uma vez um pregador muito conhecido falando que o nome de Satanás era ninguém. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Ele ficou pregando. Olha, qual o nome do diabo? A palavra está dizendo ninguém. Meu querido, onde que a Bíblia fala que o nome do diabo é ninguém? A Bíblia fala que Satanás, ele é o príncipe deste século. A Bíblia diz: sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário anda bramando como leão, próximo de ti, buscando a quem possa tragar. E o cara vem falar para mim que ele é ninguém? Pelo amor de Deus, vamos parar de brincadeira. Vamos parar de oba-oba, vamos pregar a palavra como ela é, agrade ou deixe de agradar. Essa é a palavra hoje aqui do Aprendiz Cristão e eu quero te pedir, se inscreva no canal. Estamos com mais de 500 inscritos, a minha meta é chegar a 1000 e ver como é que fica. E ir crescendo. Sempre falo que se eu prego para 10, são 10 replicando o que me ouviram falar. Se eu prego para 1000, são 1000 replicando. É melhor, não é? E também deixe o seu comentário aí, porque através do seu comentário nós melhoramos. E também se inscreva no canal. Querido, estamos juntos até o arrebatamento. Deus abençoe você, tua família. Beijo no teu coração e até o próximo. O Aprendiz Cristão. Ô glória!